Olá pessoal, sou o professor Rafa de Física e a gente vai ver essa última aula aqui próxima à prova do Enem com umas dicas gerais aí sobre alguns conteúdos que o Enem costuma cobrar. A primeira delas é sobre velocidade média, né? Na verdade, a velocidade média é uma relação entre a distância percorrida e todo o intervalo de tempo gasto em percorrer essa distância ou em ter esse deslocamento que o móvel teve. Então vamos imaginar que a velocidade média é o valor médio percorrido em quilômetros a cada hora. Não necessariamente o automóvel manteve durante uma hora do movimento esse valor de velocidade, mas, em média, ele percorreu esse valor em quilômetros por hora. Por isso que a velocidade média não é uma grandeza instantânea, ela leva todo o intervalo de tempo para ser calculada. E ela vai ser calculada justamente pelo deslocamento sobre tempo. Lembrar que deslocamento é uma medida linear de distância, a gente vai usar quilômetros, e o tempo em horas, né? Para achar a velocidade de quilômetros por hora. Caso seja necessário, pode-se fazer a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo, dividindo por 3,6. Se aparecer em metros e segundos, também não tem problema, até a unidade do sistema internacional é essa. Metros e segundos, a gente vai achar a velocidade média em metros por segundo. Já apareceu em provas de Enem e é bem comum eles cobrarem esse valor de velocidade média, deslocamento sobre tempo. Ainda na mecânica, a gente pode falar sobre energia. E tem dois tipos principais, a energia relacionada ao movimento e a energia relacionada à posição. A energia relacionada ao movimento, ela ganha até o nome que referencia isso, né? Energia cinética, tem a ver com movimento. Então a energia cinética vai ser calculada pelo produto da massa, pela velocidade ao quadrado e tudo isso aí dividido por 2. Lembrar que se a velocidade de um automóvel triplica, a energia cinética dele vai ser multiplicada por 9, porque a dependência da energia cinética com a velocidade é ao quadrado. Então se a velocidade for multiplicada por um valor, a energia cinética vai ter que ser multiplicada pelo mesmo valor e ainda ao quadrado. Fora isso, lembrar, aumentou a velocidade, aumentou a energia cinética. Diminuiu a velocidade, diminuiu a energia cinética. O corpo está tendo essa variação de energia cinética. Outro tipo de energia é energia de posição. E eu tenho dois tipos para energia de posição. Tem energia potencial gravitacional, que depende da altura desse corpo em relação ao nível de referência, zero para energia potencial, que pode ser o solo. Então vai ser, para calcular a energia potencial gravitacional de um corpo em relação ao solo, pensando que no solo o nível de referência é zero para energia potencial gravitacional, m, massa, g, aceleração gravitacional, e H, altura em metros, para achar essa energia em joule, assim como na questão de cima, né? Massa em quilogramas, velocidade de metros por segundo, e a gente vai ter energia em joule, que é a unidade do Sistema Internacional para a Energia. Energia potencial elástica também é uma energia de posição, porque variando a distância entre as extremidades de uma mola, aumentando a elongação, o quanto eu deformei a mola, enquanto eu estou esticando ela, eu armazeno mais energia potencial elástica. Se eu desesticar uma mola, se eu voltar ela para o comprimento inicial que ela tem, eu vou diminuir a energia potencial elástica armazenada. E esse cálculo da energia potencial elástica armazenada numa mola distendida vai ser K, que é a constante elástica, em newtons por metro, X, que é a elongação em metros. Isso tomem cuidado, gente. Geralmente para molas fala-se em centímetros de elongação, centímetros de deformação. Vocês vão ter que cuidar e colocar na hora em metros para depois levar ao quadrado. Senão o valor até pode aparecer nas alternativas, mas não vai ser o valor da energia potencial elástica armazenada. Só vai ser o valor em joules, caso tu coloque aqui em metros. E aí não está escrito aqui, mas energia mecânica, que é a energia trabalhada na mecânica, ela vai ser cinética e potencial. Então se a questão perguntar ou estiver falando sobre a energia mecânica armazenada num sistema, tu vai pensar na energia cinética desse sistema somada à energia potencial desse sistema. Sistema conservativo conserva a energia mecânica. Então a energia mecânica em qualquer ponto do movimento vai ser constante. Se dissipa, tu vai poder dizer que o trabalho da força de atrito é igual a essa variação da energia mecânica. Entrando agora na termologia, trocas, quantidades de calor trocadas, são de dois tipos. Eu posso trocar calor para o corpo variar a temperatura, aquecer ou esfriar, ou eu posso trocar calor para que o corpo mude de estado, passar do estado sólido para o estado líquido ou do líquido para o estado gasoso. Lembrem uma frase, nem sempre que um corpo recebe calor, ele se aquece. Nem sempre que um corpo recebe calor, a temperatura dele aumenta, porque ele pode receber calor e está mudando de fase, que é o caso do calor latente de mudança de fase. Começando por esse aqui, a gente calcula ele por massa, quilogramas, calor latente em calorias por quilograma,
e vai achar a quantidade de calor aqui em calorias. Calor sensível para mudança de temperatura, aliás, massa, gramas, calor específico em calorias por grau Celsius, variação de temperatura em graus Celsius. E aí para os gases, rapidamente aqui, gente, ó, a variação da energia interna em uma transformação só, não num ciclo, numa transformação, vai ser a diferença entre o que o gás trocou de calor e realizou de trabalho. Num ciclo termodinâmico, para um gás que trabalha em ciclos, para uma máquina térmica, né, que é o que aparece lá, o trabalho do ciclo vai ser a diferença entre o que entrou de calor da fonte quente e o que saiu de calor para a fonte fria. Lembrar que é óbvio que se entrou 100 joules e saiu 80 na forma de trabalho, quanto sobrou para ir para a fonte fria? 20 joules. Tá? Então aqui eu mostro que o trabalho é a diferença entre o que entrou na forma de calor e o que saiu da máquina térmica. Porque nada fica na máquina térmica. Porque ao longo do ciclo a energia interna até muda. Mas ao final do ciclo, como o gás chega no estado final igual ao inicial, ele não pode ter acumulado variação de energia interna. Ou seja, a variação de energia interna em todo um ciclo sempre é zero. Porque ciclo está dizendo, terminou no mesmo ponto que começou. A temperatura final é igual ao inicial. Logo, não há variação de energia interna que depende da temperatura do gás. Então, num ciclo não há variação de energia interna. Por isso que eu posso dizer que o trabalho é a diferença entre o que entrou e o que saiu de calor da máquina térmica. Bom, o rendimento dessa máquina térmica, rendimento geral, é o que ela conseguiu realizar de trabalho em cima do que ela recebeu de calor. Pode-se até pensar com uma regra de 3, ó, no total ela recebeu no 100%, né, o calor da fonte quente. Vamos ver em porcentagem quanto ela conseguiu render, realizar trabalho para a gente nesse ciclo. Lembrar que eu tenho o ciclo de Carnot, que tem o rendimento máximo para qualquer máquina térmica, mas esse rendimento nunca é 100%. Segundo a lei da termodinâmica, diz que é impossível para uma máquina térmica que opera em ciclos ter 100% de rendimento. Transformar todo o calor recebido da fonte quente em trabalho. Ou seja, sempre vai haver calor sendo enviado para a fonte fria, sempre sobra. Não há 100% de rendimento em nenhuma máquina. Tem em Carnot, que tem rendimento máximo. É isso então, pessoal. Muito obrigado pela atenção e boa prova para vocês.